Eu quero ler um texto com vocês, João, capítulo 4, do versículo 28 ao 30. Então, o texto diz assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O Evangelho de João, eu li uns versículos do capítulo 4, foi escrito para revelar o invisível de Jesus. Os outros evangelhos foram escritos para revelar, Mateus, Marcos e Lucas, para revelar as obras de Jesus. O Evangelho de João vem com essa perspectiva, traz a revelação da natureza de Jesus. Cada um dos seus 21 capítulos, dos seus 879 versículos que compõem ali o Evangelho de João, foram escritos para revelar a natureza divina de Jesus. E é no Evangelho de João que algumas coisas acontecem. No capítulo 1, João começa escrevendo sobre a natureza divina de Jesus. Ele não fala sobre genealogia, o pai do pai, do pai do pai. Não, da onde veio. Ele aponta Jesus como vindo diretamente do céu. No princípio era o verbo, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra é Jesus. No próprio João 1,14, nós temos essa revelação, o verbo, Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O capítulo 1 já traz a revelação da natureza divina de Jesus. No capítulo 2 de João, nós temos o primeiro milagre de Jesus no seu ministério, já com 30 anos, num casamento, transformando água em vinho, mostrando que ele veio, a sua natureza era divina e ele veio para mudar a natureza das coisas. É impossível transformar água em vinho porque são de naturezas diferentes, mas Jesus transforma a água em vinho. Quando a gente olha para o capítulo 3 de João, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, falando da necessidade de nascer da água e do Espírito, falando de um novo nascimento, não nascimento na carne, não voltar ao ventre de sua mãe, mas nascer no Espírito. E ele aponta para essa revelação do novo nascimento. Se você pular um pouco, no capítulo 11, nós temos Jesus ressuscitando Lázaro. É só no Evangelho de João que nós temos esse milagre relatado. Jesus trazendo Lázaro da morte, depois de 4 dias, ele ressuscita Lázaro. É no Evangelho de João, no capítulo de número 20, que nós temos Jesus enviando os discípulos para uma missão, mostrando para eles que uma vez que Jesus morreu, uma vez que Jesus ressuscitou por nós, ele nos incumbiu de uma missão. E Jesus, então, comissiona eles, envia eles para essa missão, e depois, mais tarde, eu vou voltar ainda nesse capítulo. Mas no capítulo 4 de João, que é o capítulo que eu quero falar um pouco aqui nessa manhã, ele aponta para uma história fenomenal. É a história do encontro de Jesus, que todos vocês conhecem, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós acabamos de cantar uma canção falando desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já ouviram uma palavra, uma pregação, uma ministração, um sermão sobre a mulher samaritana, tenho certeza que a maioria de vocês levantaria a mão aqui. Eu não quero me deter aqui naquilo que nós estamos acostumados a ouvir dessa história. Mas eu quero, baseado na vida dessa mulher, colocar um tema nessa palavra que na verdade é uma pergunta. Crise ou fonte? Eu quero despertar você para esse tema. Crise ou fonte? Baseado na vida dessa mulher. É para essa mulher que Jesus vai revelar a sua natureza. É a primeira vez que Jesus vai dizer para alguém: eu sou, o nome próprio de Deus. Ele vai dizer para essa mulher.
A Bíblia vai dizer que, e vocês conhecem isso, João 4,4 diz que era-lhe necessário, falando de Jesus, era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra necessário vem de necessidade. E nós temos aqui uma história que gira em torno de necessidades. Quando você olha para a história, você percebe isso. Quando Jesus entra em Samaria, a gente, na região de Samaria, a gente sabe que Jesus estava saindo da sua própria região, da região dos judeus, para entrar na região dos samaritanos. E ali acontece um encontro ao lado de uma fonte de água, de um poço. E enquanto Jesus vai e na entrada da cidade se assenta na beira desse poço, que está lá até hoje, hoje não, né? Muitos anos atrás foi construída uma igreja em torno desse poço, você entra na igreja, desce uma escadaria e lá está o poço de Jacó, até o dia de hoje, em Samaria. Mas, enquanto Jesus se assenta no poço, para esperar a mulher, sem que ninguém soubesse, nem que a mulher soubesse que Jesus a estava esperando, sem que Jesus tivesse falado para ninguém, enquanto ele esperava a mulher, na porta da cidade, ele se assenta no poço, os discípulos foram na cidade, entraram na cidade para comprar comida, fosse hoje umas marmitas, para que eles pudessem comer. Então, todos os discípulos vão para a cidade. É estranho isso, porque me leva a pensar que Jesus falou para que todos fossem juntos. Ele queria ficar sozinho. Ele foi ali para aquele encontro e ele não queria que os discípulos, com a sua incredulidade, naquele momento, atrapalhassem o que Jesus foi fazer ali. Então, todos entraram na cidade. Os 12 discípulos entraram na cidade. E Jesus fica sozinho naquele poço. E, como eu disse, a mulher sai da cidade para ir até o poço, os discípulos entram na cidade atrás de comida, a mulher está vindo atrás de água, necessidade. Ela com necessidade de água, ela possivelmente até trabalhava com isso, em tirar água e levar para os outros. Era muito comum na época. Os discípulos com necessidade de comida entraram na cidade. Jesus está dizendo que lhe era necessário passar ali. Gente, esse texto fala sobre necessidade. E todos nós temos necessidades. E qual que é a nossa necessidade básica? A nossa necessidade básica como ser humano é água e comida. Essa é uma necessidade básica. Obviamente, além de respirar, né? Você está aqui porque você está respirando. Mas a necessidade básica nossa é água e comida. E o texto gira em torno dessas necessidades. Jesus está sentado no poço, a mulher chega no poço e Jesus pede água para a mulher. Você tira água para mim? E ao invés da mulher tirar água e dar água para Jesus, ela começa uma discussão. Ela começa a apresentar ali as suas próprias crises. E a discussão vai envolver todas as áreas da vida humana. Essa mulher vai apresentar 4 crises para Jesus. E nessas 4 crises se resume todas as nossas crises. Todas. São as crises do ser humano. Ela vai apresentar 4 crises que envolvem todas as crises de um ser humano. Logo, essa mulher, ela me representa. E talvez você vai perceber um pouco mais adiante que ela também representa você. Porque ou a gente tem uma crise numa área, ou em outra, ou no caso dela, em todas. Mas a grande verdade é que essa mulher, ela, nas suas crises, nos representam. Então, uma representante das nossas crises vai conversar com Jesus. Logo, isso chama a minha atenção, porque eu quero saber o que Jesus vai falar para ela das crises dela, porque de alguma forma ele está falando para mim, uma vez que ela me representa. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém? Vocês estão entendendo? Ela vai ter esse encontro com Jesus. Ela vai ter um particular com Deus. Ela nem sabia que teria. Na verdade, ela nem sabia que Jesus é o Filho de Deus. É interessante isso. Qual de vocês não gostaria de se assentar, só você e Jesus, olhando nos olhos dele? Ela vai ter esse privilégio. E ali ela começa a apresentar
as crises dela. E em cada área, como eu disse, em 4 áreas que envolvem as crises do ser humano, ela vai apresentar as suas crises. A primeira crise dela é a crise da religião. Observe o texto, João 4, 19 e 20. Senhor, ela falando, é uma crise da religião. Senhor, vejo que é profeta. Nossos passados adoraram nesse monte. Está falando dos samaritanos. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Qual é o lugar certo? Qual é a igreja certa? Qual é a Bíblia certa? Qual é a pregação certa? Qual é a teologia certa? Qual é a religião certa? Queridos, essa é uma crise muito comum. E a maioria de nós passa por essa crise. Afinal de contas, qual é o certo? O que eu estou de fato é certo? Ou não é? Observe que ela é muito sincera na conversa com Jesus, dizer, olha, os samaritanos adoram aqui nesse monte, o Gerazim, né, da onde foram proferidas as bênçãos quando o povo de Deus entrou na terra prometida. Então eles construíram um templo lá, os samaritanos. Lembrando que o samaritano nada mais é do que uma mistura de raça de judeu com os assírios. Quando os assírios invadiram o Reino do Norte, fizeram uma mistura de raça. Então, os judeus não consideravam os samaritanos legítimos, porque era uma mistura, vocês estão entendendo? Havia uma divisão na sociedade, então os samaritanos construíram lá um templo para eles, porque eles também criam em Deus. Os judeus construíram um deles lá em Jerusalém. Os judeus adoravam lá, iam lá era o lugar deles de buscar a Deus. Os samaritanos iam lá no monte, lá no templo deles, e lá eles adoravam e buscavam a Deus. E essa mulher estava ali para questionar o Senhor a respeito de uma pergunta que talvez muitos de nós façam. Qual é o lugar certo? Onde eu devo ir? Qual é a religião certa a ser seguida? Qual é a palavra que eu tenho que ouvir? Qual é a Bíblia que eu tenho que ler? É uma crise. E ela estava ali para saber a resposta. E ela estava perguntando para a pessoa certa. Mas não só isso, ela tem uma crise social. Observe o que ela vai dizer em João 4:9. Quando Jesus pede água para ela, ela diz, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. O que está escrito ali? Pois os judeus não... Isso, social. Agora sim, você me ajudou. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Pois os judeus, vamos juntos? Não se dão bem com os samaritanos. A crise social. Tem uma porção de gente que eu não quero nem que olhe para a minha cara, porque eu também não vou olhar para a sua cara também não. É assim, eu aqui, cada um no seu quadrado. Eu aqui, você aí. Eu sou eu, você é você, nós somos nozes. Ok? Cada um no seu canto. Uma crise social. Qual que é a sua? Por que você está falando comigo? Quem você pensa que é? Numa outra esfera, eu me fecho, porque eu tenho uma crise na minha área social. Eu não quero me envolver. Tem pessoas que às vezes vêm numa igreja há anos e nem membram nessa igreja. Não são capazes de participar de uma célula. Não são capazes de dar um passo a mais. Porque não confiam. Tem medo das amizades. Tem medo de novas amizades. Uma crise social. E a pandemia veio, parece que para encerrar a gente ainda mais nessa crise. Então a gente se fecha, a gente não se abre, a gente não cria relacionamentos, mesmo dentro da igreja. Mesmo tendo sido criados para isso, para nos relacionarmos. O Jesus falando, ele diz que as pessoas saberão que nós somos seus discípulos, se nós nos amarmos uns aos outros. Então ele está falando que eu me pareço com Jesus quando eu amo o outro, quando eu amo o próximo, como a mim mesmo. E a crise social, ela corta isso da minha vida. E isso se torna uma crise, porque nós não fomos criados para ser isolados, mas para caminharmos juntos, para vivermos juntos. Ela estava numa crise social. Não somente isso, ela estava numa crise profissional.
Observe o texto. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Queridos, ninguém tira água meio-dia. Não lá. Num calor de mais de 50 graus, com umidade zero. É desértico. Ninguém tira água meio-dia. Mas essa mulher estava tirando água a meio-dia. Alguém diz, porque ela tinha vergonha de tirar água no horário que todo mundo tira, de manhã. Mas você pode pensar isso, porque o texto não diz isso. Então você pode também pensar o seguinte, essa mulher trabalhava tirando água, a ponto de ter que tirar água para a gente da cidade. Então ela não tinha horário. Ela estava absolutamente envolvida, carregando cântaro, carregando balde, puxando no poço, tirando água, trabalhando, exausta, fazendo sempre a mesma coisa. Isso não parece uma crise profissional? Não é, às vezes, o looping do qual muitos de nós reclamamos? Segunda-feira, céus, vida, segunda-feira. Não é? Por quê? Por causa do looping. Estamos sempre trabalhando, sempre correndo, a gente ganha, a gente gasta, a gente come, a gente volta, a gente continua, e vai. E de repente os anos passam e você olha e diz, não faz o menor sentido? Os anos estão passando e eu estou me desgastando, a minha vida está acabando, minha saúde está indo embora e eu estou sempre na mesma coisa. Essa mulher estava numa crise também profissional. Mas finalmente, a quarta crise, ela estava numa crise conjugal. Jesus diz para ela, vai, chama seu marido e volte. Ela diz, não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive, já casei 5 vezes. Esse aí a gente nem vai casar. Vamos só viver juntos. Não dá. Queridos, essa é a crise conjugal. Aí, você já deve ter ouvido isso. Pessoas dizem, essa mulher não valia nada. Essa mulher era, uma mulher da vida. Onde já se viu? Você pode pensar assim. Sabe o que eu penso? Essa mulher, ela queria ser feliz. Essa mulher não desistia de ter um casamento feliz. E ainda que ela passou por divórcios, ela continuava insistindo, porque ela acreditava no casamento. Você pode pensar isso também. O problema é que essa mulher vivia numa eterna crise conjugal, sempre desistindo e recomeçando, desistindo e recomeçando. Com isso, queridos, eu já tenho aqui uma base para colocar as 4 crises dessa mulher aqui no telão. Crises em todas as áreas. Ela tinha uma crise na área religiosa, ela tinha uma crise na área social, ela tinha uma crise na área profissional e ela tinha uma crise na área conjugal. Essas 4 crises englobam todas as crises do ser humano. Ou se ramificam a partir dessas 4 aqui. Todas elas. E você pode olhar para mim e dizer, profissionalmente, eu sou top, eu faço o que quero, eu faço o que amo e ganho muito bem. Uau! Mas e as outras áreas? Não, pastor, aí o meu casamento eu tenho um problema, uma crise. Outros dizem, não, eu vivo com a mesma pessoa, nós nos damos muito bem, a nossa casa é uma bênção. Glória a Deus. Mas, e como é que está a sua espiritualidade? A sua vida com Deus? Como é que anda o teu relacionamento com o Senhor? Será que a tua crise não está aí? Outros podem dizer, não, eu estou bem com Deus, e a profissão está boa, o casamento, né? Mas assim, acaba o culto, eu solto uma bola ninja, porque eu não quero cumprimentar ninguém. Sabe a bola ninja? Quem lembra aí dos filmes, né? Você soltava uma bola, saía uma fumaça, o ninja sumia. Tem gente que solta a bola ninja no final do culto. Pá! O cara some. Aparece lá no açougue comprando um frango. Impressionante. Mas não quer papo com açougueiro também não. Me vê logo um frango desse aí, recheado, com essas batatas do fundo. Não quero papo com ninguém. Meu negócio é entrar e sair sem que ninguém me perceba. Eu gosto daquela igreja porque eles não põem os visitantes de pé. Crise social. Queridos,
a grande realidade é que todos nós, na cabeça daquela mulher, ela tinha a impressão que uma crise não tinha conexão com a outra. Mas eu quero lhe dizer que tem. Que tem porque se trata da mesma pessoa. Né? Na cabeça dela, ela tentava empurrar o conjugal. Não tinha certeza nem da religião que ela seguia. Ela descartava o social, mas trabalhava muito. Quantos de nós, às vezes, nos lançamos no trabalho e trabalhamos muito? E não tem nada de errado nisso. Mas estamos com crise em outras áreas. Em qual dessas áreas aqui, que está atrás de mim, você está vivendo uma crise? Ou já viveu? Você pode, talvez, olhar para a minha cara e dizer, não, eu não estou em área nenhuma. Glória a Deus. Os anjos vão vir te buscar. Nós somos seres humanos. E seres humanos têm as suas crises. E não tem nada de errado. Mas agora eu estou muito curioso. Mas eu estou assim, no nível de curiosidade aqui em cima. Eu me encaixo nisso daqui. É verdade, pastor, o que você falou no começo. Essa mulher me representa. E agora ela vai ter um particular com Jesus. O que Jesus vai dizer para ela? Porque o que Jesus disser para ela, vai estar dizendo para mim. E eu estou curiosíssimo, porque eu quero receber isso aí. Eu quero entender isso daí. E a resposta de Jesus, queridos, Jesus vai chegar para ela e vai dizer, olha a resposta de Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que está lhe pedindo água, você teria pedido, e esse aqui, ele está apontando para ele, teria lhe dado água viva. Um pouco mais embaixo ele vai dizer, quem beber desta água que você está tirando do poço, necessidades humanas, voltará a ter sede. Porque a necessidade humana é insaciável. Mas ele continua e diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, o que eu lhe der se tornará nela uma fonte. Aí ele aponta para ela, se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa foi a resposta de Jesus. Eu quero resumir essa resposta numa frase aqui que eu coloquei para ficar fácil. É como se Jesus dissesse para ela, resumindo o texto. Se você soubesse o que Deus já te deu e quem está falando contigo, fluiriam rios do teu interior. Ponto. Essa é a resposta. E quando você olha de bate-pronto, parece bem frustrante essa resposta. Pô, eu estou cheio de crises, eu apresento as minhas crises, e que papo é esse? O que você vai falar lá a respeito do meu casamento? O que você vai falar do meu problema social ou do meu emprego? É isso? Essa é a resposta? Pois essa é a resposta. Uma resposta simples. Eu acho interessante que Jesus não precisou fazer um seminário sobre crises com a mulher. Jesus não falou para ela, olha, vamos fazer uma campanha de 7 quinta-feira? Eu venho aqui toda quinta-feira no poço e a gente vai se reunir aqui. E vamos colocar aqui 7 quintas-feiras para vencer a crise. Não, Jesus não fez isso. Jesus, queridos, não deu um curso de discipulado. E Jesus não disse nem o que era para ela fazer com cada crise. Jesus simplesmente responde para ela e entrega um princípio. Ele diz para ela, se você soubesse o que Deus já te deu. Queridos, ela está diante do Senhor, diante de Jesus. Ela estava diante dele, mas não sabia. Ela não sabia aquilo que ela já tinha. Ela não sabia que aquele que estava diante dela era o Filho de Deus. Então Jesus disse, se tu soubesse quem é que fala contigo, fluiriam rios do seu interior. Queridos, quando essa mulher ouve isso, ela entende isso. Eu sei que isso é complicado, porque a gente gostaria que Jesus tratasse cada crise nossa de uma forma diferente. Ela olha para Jesus e diz, olha, eu estou percebendo que o Senhor é profeta. E então Jesus responde ela no 26 do capítulo 4 de João, eu sou o Messias. Eu que estou aqui falando com você. O que eu quero dizer é que
não é sobre as crises, mas sobre aquilo que ele fala que eu já tenho, sobre entender quem é que está falando comigo, para que rios fluam do meu interior. Eu preciso que você entenda uma coisa. Você pode estar aqui cheio de crises nessa manhã, ou crise em uma dessas áreas, mas eu preciso que você entenda. Se você soubesse quem é que fala contigo. E quando eu digo isso, eu não estou falando do pastor que está trazendo uma palavra nessa manhã, mas é Jesus que está falando com você. Se você soubesse quem é que está falando contigo. Se você soubesse aquilo que você já tem. Rios de água viva fluiriam do seu interior. A resposta da mulher, eu não sei, qual seria a sua? Talvez você diria, mas e as minhas crises? Quando Jesus responde isso para ela, ela vai responder, e a resposta dela é maravilhosa, a resposta da mulher. Leia comigo a resposta da mulher. Então, vamos de novo, então. Essa mulher estava com um cântaro vazio. Até pedi para pôr um copo aqui para ilustrar isso. Um cântaro vazio. Essa mulher estava com um cântaro na mão. Um cântaro absolutamente vazio. O cântaro dessa mulher era o símbolo das suas próprias carências. Sabe por que nenhum casamento dessa mulher funcionou? Porque ela levava as suas carências para lá. Sabe por que a vida profissional dessa mulher não funcionou? Porque ela levava todas as suas carências para lá. Sabe por que a vida social dessa mulher não funcionava? Porque ela levava todas as suas carências para lá. Sabe por que a vida religiosa dessa mulher não funcionava? Porque ela levava as suas carências para lá. Quando aquela mulher entendeu que ela não precisava mais buscar nada em lugar nenhum, porque ela estava atrás de um pouco de água. Quando ela entendeu Deus falando para ela, quem é que estava falando com ela, e aquilo que ela já tinha, como se Deus dissesse para ela, minha filha, tu está atrás de água com um cântaro vazio, arrastando um cântaro para lá e para cá, quando na verdade existe uma fonte dentro de você, que pode jorrar para a vida eterna. Não é sobre aquilo que você busca fora, mas é sobre aquilo que você já tem dentro. Quem está entendendo isso, diga amém. É sobre aquilo que você já tem dentro. Quando ela entendeu isso, ela deixa o cântaro e vai correndo para dentro da cidade. Escute isso. E nisso que ela corre para dentro da cidade. Quem está voltando da cidade? Os discípulos. Trazendo o quê? Marmita. Marmitão. 13 marmitas. 12 para os discípulos, uma para Jesus. Lá vem os caras com as sacolas das marmitas, que eles foram lá dentro da cidade buscar. E eles vão cruzar com essa mulher no caminho. Eles entraram na cidade, eles compraram na cidade. Quem concorda comigo? O que eles trouxeram da cidade? Me ajuda, gente. Comida. Quantas pessoas eles trouxeram da cidade? Quantas pessoas? Nenhuma pessoa. Porque eles foram para a cidade, para que a cidade suprisse a necessidade deles. Então o que eles trazem da cidade? Aquilo que eles compraram na cidade, aquilo que a cidade forneceu para eles, para a necessidade deles. Mas eles não trouxeram uma única pessoa da cidade. Na contrapartida, a gente percebe aqui que o problema então não estava na cidade, mas na motivação dos discípulos. Mas aquela mulher, eu quero que você redobre a sua atenção agora, sem nenhuma orientação de como evangelizar, sem nunca ter lido um único versículo na vida, sem nunca ter feito um seminário, um curso de evangelismo. Uma mulher que simplesmente entendeu que estava na hora de deixar o símbolo das suas carências para trás. Que ela não precisava mais correr de algo para tentar supri-la, porque aquilo que ela precisava iria jorrar de dentro dela. Essa mulher vai para dentro da cidade
e trouxe a cidade inteira para Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Ela deixou de ser uma consumidora para ser uma fonte. Ela deixou as crises para ser uma fonte. Sabe, gente, a gente deixa de ser fonte, que é o que Deus nos criou para ser. Está aí dentro de você, talvez entulhada, talvez debaixo dos escombros. Mas a grande verdade, queridos, é que ela deixa de ser fonte para ser uma consumidora. Então, a gente entra no casamento. Essa palavra é uma palavra de Deus para o seu coração. A gente entra no casamento com um cântaro. E diz, o que é que você vai fazer para encher o meu cântaro? Há uns anos atrás, um casal me procurou e me disse, e eu posso falar isso que vocês nunca vão saber quem é, porque eu já casei mais de 100. Então quero ver vocês. Mas um casal sentou na minha sala e falou assim, pastor, nós vamos casar. Eu disse, que bênção. E eu perguntei para o rapaz, pastor, quase que eu falo o nome do rapaz, mas me segurei agora. Fulano de tal, Beltrano. Por que você quer casar, cara? E ele disse, pastor, porque eu quero ser feliz. Eu disse, uau. E você? E ela disse, pastor, porque eu quero ser feliz. Eu disse, então não casem. Para com isso. Vai cada um para sua casa, larga disso. Ele falou, pastor, mas o senhor está meio esquisito. Eu falei, não. Querido, você não vai casar para você ser feliz, você vai casar para fazer ela feliz. E ela vai casar para fazer você feliz. Você não será um cântaro sugando ela. Você será uma fonte para ela. E vice-versa. Até eu senti vontade de aplaudir essa, porque realmente... Você está perto aí da sua amada? Diz, ô minha fonte. Nós entramos na religião com o cântaro. A gente pega um cântaro e vai com ele todo domingo atrás de algum lugar. Tem jeito de encher um pouquinho isso aqui? Todo domingo, com um cântaro, tentando tirar algo da religião. Você pode encher para mim? A gente entra na vida social com um cântaro. Eu até posso ser amigo, mas qual vantagem eu vou ter? Qual a vantagem que tem de me relacionar com o outro? Cântaro vazio. A gente entra, queridos, na profissão com um cântaro. Então nós vivemos o que essa mulher vive todos os dias. Nós vamos com o cântaro, debaixo do sol, cansados, suados, esgotados. Vê o que aquele trabalho pode colocar no meu cântaro. Vocês estão percebendo que a vida dessa mulher, quando ela entende o princípio de Jesus, ela deixa o cântaro. Ela não precisa mais do cântaro. Ela não vai levar o cântaro para dentro da cidade. Ela agora é a fonte para a cidade. E quando ela abre a boca dentro da cidade, ela alcança aquela cidade toda. Essa mulher está cheia de fé. Nós passamos pela vida, e pensa bem, viu, que os anos estão passando. Nós passamos pela vida sem ser fonte para ninguém. A gente só quer que os outros encham o nosso cântaro. Queremos sugar. E sugamos até os filhos. Nas nossas carências, sugamos os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos nos amem para suprir o nosso cântaro. Filho, enche o meu cântaro. Colocando sobre eles uma outra pressão. Eles não têm nem para eles e ainda tem que despejar em cima de nós. Quando nós é que deveríamos ser a fonte dos nossos filhos. Quem está entendendo isso? Queridos, a fé não é o direito de comprar o que eu preciso. A fé é a responsabilidade de oferecer aquilo que eu já tenho. Isso é fé. A fé bíblica. Aquela mulher foi tomada por fé. E o coração dela se encheu de tanta fé que quando ela colocou o pé dentro da cidade, a água começou a brotar de dentro dela. A brotar de dentro dela. Rios de água viva, a cidade inteira
começou a beber dessa água. Pastor, qual foi a pregação que essa mulher pregou? Gente, uma linha a pregação. Uma linha, sabe? Eu sei da importância da teologia, da hermenêutica, da homilética, da exegese do texto. Eu sei o quanto isso é importante, eu sei da importância. Mas eu estou falando de uma mulher que tinha acabado de conhecer Jesus. Se você fizer um curso, uma faculdade teológica, enfim, você vai ver que a homilética é onde você faz a estrutura de um sermão. E todo sermão, segundo a homilética, falando de uma forma fria, segundo a homilética, todo sermão tem que ter um bom tema. Tem que ter um bom tema. Essa mulher teve quantos maridos? E já estava no? Sabe qual foi o tema da mensagem da mulher? Eu encontrei um homem. Zero. Mas quando ela fala, a cidade é abalada. O que mudou? Ela deixou o cântaro para ser fonte. Quantos estão entendendo essa palavra? Ela simplesmente correu para a cidade. João 4:29, numa única linha, tem o sermão da mulher inteira. Ela disse assim: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Acabou o sermão. Quando a palavra saiu da boca daquela mulher, o Espírito Santo soprou nos corações. Incendiou a cidade. Será? Essa mulher está diferente? Ela está falando de um jeito diferente. Há uma vida nela que nunca teve. Ela atraiu a cidade inteira para Jesus, não por causa da melhor pregação. Eu vou repetir, mas porque deixou o seu cântaro para trás. Deixou o seu cântaro para trás. Sabe, nada mudará na sua vida enquanto você viver nessa vida só consumindo, querendo encher o seu copinho, aqui, ali, morrendo de sede, andando para trás, para cima, enfim. Nada. Você sabe que a gente lê o texto enchei-vos do Espírito. O que você pensa quando você ouve enchei-vos do Espírito? Obviamente que isso é um texto bíblico, Efésios 5:18. Paulo escrevendo diz, enchei-vos do Espírito. O que te vem na cabeça? Seja honesto quando você pensa. Você pensa em ser cheio do Espírito, fazer isso? Ou fazer isso? O que você pensa? A maioria de nós, quando lê esse texto, pensa num cântaro vazio, que precisa ser cheio. Mas o ser cheio aqui, querido, na origem da palavra, não é inspirar, mas é expirar. Não é se encher porque está vazio, é se encher para transbordar, porque já está cheio. Eu estou tão cheio que eu transbordo. Não é encher-vos do Espírito, não é sobre consumir, é sobre ser uma fonte. Sabe por que os lugares estão carentes do Espírito de Deus? Sabe por que lá no seu trabalho está carente do Espírito de Deus? Sabe por que na sua casa está carente do Espírito de Deus? Sabe por que lá na escola está carente do Espírito de Deus? A faculdade está carente do Espírito de Deus? Porque nós estamos lá fazendo com o nosso cântaro, quando nós deveríamos estar lá sendo fonte nos lugares, sendo fonte nos lares. Quem está entendendo isso, diga amém. E eu vou provar que isso que eu estou falando é real. Quando Jesus morreu, no terceiro dia, os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, amedrontados, com medo, desesperados. E a Bíblia vai dizer em João 20, capítulo 21, o seguinte, que Jesus se apresenta para eles e lhes diz, paz seja convosco. Escute agora, a missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos envia
com um copo para encher ou como uma fonte para transbordar? Como uma fonte para transbordar. Escute agora. E havendo, João 20, 22. E havendo dito isso, soprou o Espírito sobre eles. Jesus não se apresentou e disse assim, se reúne aqui. Não, queridos. Nós não servimos um Deus que nos suga. Nós servimos um Deus que nos sopra para alcançarmos. Somos filhos de um Deus maravilhoso. Essa pregação, e eu estou quase terminando já, é uma pregação sobre necessidade. Quem concorda comigo, diga amém. A mulher vai atrás de água, os discípulos vão atrás de comida. Mas o texto registra Jesus dizendo, é necessário eu passar por lá. Então tem uma necessidade de Jesus. A gente olha para o texto e pensa que a necessidade de Jesus, ainda que ele começou para ter o contato com a mulher ali pedindo água, nós não vemos Jesus beber água no texto. Leia o texto. Ainda que começou com os discípulos indo buscar comida, quando eles voltam, Jesus não come a comida. Eles disseram, come, mestre, a comida. E Jesus rejeita, a ponto deles pensarem, será que ele comeu? Será que passou um marmiteiro aqui e ele não aguentou de fome e comeu? Porque ele rejeita a comida. Então nós temos um texto em que a necessidade de Jesus não está na água, nem na comida. Não está em necessidades humanas. Então Jesus vai dizer para eles qual é a comida dele. Aquilo que satisfaz ele. E no versículo 34 ele diz, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto eles estavam focados em necessidades físicas, Jesus estava ali cumprindo uma necessidade espiritual, um propósito. Enquanto nós vivermos uma vida inteira focado em necessidades físicas, nas minhas necessidades, naquilo que me traz prazer, naquilo que me traz alegria, naquilo que eu vou, onde eu consigo botar um pouco dentro do meu cântaro, para beber um pouquinho, por um tempo ser feliz. Isso é uma vida sem propósito. Porque uma vida com propósito jorra do seu interior para a vida eterna. E o que jorra para a vida eterna? Uma vida com propósito. E o que norteia uma vida com propósito? A obediência a Deus e aos seus preceitos. A sua palavra. Sabe? Eu quero aprofundar um pouco mais isso, só citando Romanos 14, 17, Paulo escreveu assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, ele vai dizer o que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que o reino de Deus não se trata de comer ou beber necessidades humanas, mas se trata de ter uma fonte que jorra, e jorra o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe do que o seu trabalho precisa? Justiça, paz e alegria no Espírito. Que vem de uma fonte que transborda. Sabe do que o seu casamento precisa? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe do que seus filhos precisam? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe do que os nossos relacionamentos precisam? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe do que a minha vida espiritual precisa? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe do que a minha vida profissional precisa? Justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos dizer juntos? Justiça, paz e alegria no Espírito. Vem da onde, pastor, para eu pôr o meu cântaro? Não fala isso a essa altura da palavra. Está dentro de você. Se você soubesse o que você já tem. Se você soubesse quem é que está falando com você. Então fluiriam rios de água viva do seu interior. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Uma mulher que entendeu o que tinha, quem falava, e que ela era uma fonte. Entrou dentro da cidade, está ali o texto do resultado disso.
Coloca para mim lá, 4:39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pelo quê? Pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos. O que os samaritanos pediram para Jesus? Rogaram-lhe que ficasse com ele. Ela foi a ponte. A responsabilidade, queridos, é de Jesus. Nós somos apenas a fonte que aponta para a vida eterna. Eu poderia distinguir aqui e ministrar algo sobre a ceia que nós vamos participar, mas eu quero emendar. A ceia fala de sentar numa mesa. E a ceia fala de comida e bebida. E aí você pode olhar para mim e dizer assim, ué, pastor, não fica confuso então, uma vez que não se trata de comida e bebida? Querido, não há confusão nenhuma, porque o cálice e o pão não está falando das minhas necessidades físicas. E eu provo isso para você, 1 Coríntios 11:34, Paulo escrevendo a respeito da ceia, ele diz assim, se alguém estiver com fome, coma em casa. Paulo está dizendo, isso aqui não se trata de fome física. Não vem para cá não, para vocês encherem aí o bucho de pão, beberem vinho. Não, não, não. Não é sobre, vocês estão com fome? Come em casa. Está com sede? Bebe lá na sua casa. Não é sobre isso. A mesa, redobre sua atenção em nome de Jesus, que eles estão se preparando aqui e você pode perder a atenção. A mesa da ceia não é sobre a comida, é sobre o encontro. Vocês estão entendendo isso? Não é sobre comida, é sobre encontro. Na fome, o foco é a comida. No encontro, o foco é a pessoa. Quem está recebendo isso? O foco é a pessoa. Então eu não sento na mesa com Jesus olhando para aquilo que a gente vai comer. Eu sento na mesa olhando para Jesus. Porque Ele marcou um encontro comigo. Ele estava me esperando no poço. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu, em mais um dia cheio de crises, fui correr atrás das minhas coisas. E mal sabia que Jesus estava me esperando naquele dia. Mal sabia. Ele estava me esperando. Eu tive um encontro com Ele. É sobre isso. E esse Jesus, com quem você senta, esse vai trazer o significado sobre aquilo que você vai comer. Porque não é sobre uma necessidade física, mas é sobre um propósito. O foco, queridos, é quem? Não é a comida. Então quando eu me assento com Jesus na mesa, eu tenho um encontro. E nesse encontro com Jesus, olhando para Ele, Ele me mostra a mesa. E diz, você está vendo o pão e o cálice? Não é pão por pão, cálice por cálice. Ele está apontando para o propósito. Qual é o propósito? Obedecer ao Pai. Por que tem pão e vinho na mesa? Porque a sua carne foi moída na cruz e o seu sangue foi derramado por amor de nós, em obediência ao Pai. Então ele aponta para a mesa. Então a comida e a bebida não são sobre uma necessidade do corpo, mas sobre a necessidade da alma. Sabe, a comida aponta para a importância daquilo que Jesus fez. E eu vou provar isso para você, lendo Lucas 22, 14 e 15. Olha, escute. Quando chegou a hora, escute isso. Jesus sentou-se à mesa. Olha a sequência. Com os seus discípulos. Jesus se assenta porque Ele sempre chega primeiro. Ele chegou primeiro no poço. Então primeiro Jesus se assenta. E então os discípulos se assentam.
Esse é o retrato dessa manhã. Ele se assenta e nós nos assentamos. Você se assenta. E então, preste bem atenção nisso, sentou-se à mesa com os seus discípulos. Então disse-lhes: desejei ansiosamente comer, nos olhos, comer esta Páscoa. A Páscoa fala do sacrifício do Cordeiro. Ali ele ia partir o pão. Ali ele ia servir o cálice. Ele não estava falando de uma necessidade física. Ele estava falando de um propósito espiritual. E o propósito é fazer a vontade do Pai. Eu quero terminar deixando uma palavra para você. Do fundo do meu coração e da minha alma, larga o cântaro. Larga. Chega de você sugar sua mente. Faça a vontade do Pai e seja uma fonte. Muitos de nós, arrastando nossos cântaros, destruímos carreiras profissionais, amizades importantes, casamentos. Muitos de nós carregando o cântaro e sempre querendo arrancar algo dos outros. Muitos de nós passa a vida, os filhos crescem e se arrependem do pai, da mãe que foram, porque na verdade, ao invés de ser fonte para os filhos, foram um cântaro. Larga o cântaro. Se você soubesse que já tem uma fonte aí dentro, se você soubesse, como eu gostaria que você soubesse, quem é que está falando com você? Rios fluiriam do seu interior. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Que a minha vida aponte para a vida eterna. Porque tudo nessa terra é passageiro. Receba essa palavra nessa manhã. Larga o cântaro. Para de olhar para a nossa cidade sempre com um cântaro na mão. Que a gente seja fonte na nossa cidade, fonte no nosso trabalho, fonte nas nossas amizades, fonte dentro de casa. Ela entendeu. Que história dessa mulher.